galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu parceiro, olha só, hoje é a nossa primeira aula e você vai entender que na parte da linguagem nós iremos dividir. Então, vai trabalhar o professor César Bordão com a parte da interpretação e eu, Sidney Martins, trabalharei a parte de redação e a parte de literatura. Quando nós formos ter a aula de literatura, eu vou explicar mais ou menos como é que vai funcionar. Agora, como a aula de hoje é uma aula de redação, já vou logo te explicando como é que o negócio funciona. Então, olha só. Uma coisa é você fazer um cursinho para poder passar no Enem. Mas não é isso que eu quero. Eu não quero que você simplesmente passe e caia de paraquedas em qualquer curso. Eu quero que você passe nas cabeças, que você seja competitivo, que você possa escolher qualquer curso, até mesmo medicina. Então, olha só, como é que funciona a redação? Tanto no curso presencial quanto na videoaula, no mundo do concurso público, em que eu já trabalho há vários anos, e também no mundo do vestibular, em que eu também trabalho há vários anos. Olha só, você que vai fazer Enem é diferente de um camarada que vai fazer uma prova da Polícia Federal, que vai fazer uma prova de um Tribunal de Contas, porque esse cara ele é mais velho que você, então ele já adquiriu um conhecimento de mundo que você não tem como possuir. Por diversos motivos. Primeiro que esse cara já é formado. Segundo que ele é mais velho que você, provavelmente viajado, então ele tem um conhecimento de mundo amplo. Aí o que eu faço com ele? Eu ensino a estrutura, facilito os caminhos da produção textual. Você ainda talvez não tenha tanto conhecimento de mundo quanto esse camarada. Agora, o que a gente vai fazer com você que está em casa aí agora? Nós vamos ensinar sim a estrutura, mas nós vamos trabalhar esse conhecimento de mundo. Afinal de contas, você pensa que o Enem só trabalha interpretação, e essa não é a verdade. Com o tempo você vai entender que ele trabalha compreensão e interpretação, que são inclusive coisas distintas, diferentes. Para você conseguir trabalhar um texto, fazer uma análise textual, antes você tem que fazer uma análise gramatical, e a redação, ela nada mais é de que uma interpretação ao contrário. Então, quanto maior o seu conhecimento de mundo, maior a sua capacidade interpretativa. Sidney, explica isso daí da redação e da interpretação. Imagina o seguinte, você pega qualquer tipo de texto para tentar entender, você vai querer se contextualizar, então pega uma narrativa, por exemplo, você vai fazer perguntas, quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu, quem participou. Dessa forma, você entende a narrativa. E se você tiver de produzir uma narrativa, você vai ter de responder tais perguntas. Então, você vai colocar quando aconteceu, onde aconteceu, como que aconteceu e quem participou daquilo. Ah, professor, mas hoje em dia eles cobram a dissertação para a gente. Ué, quando você está lendo uma dissertação, o que você procura? O porquê e o paraquê das coisas. E quando você produz, você deve responder o porquê e o paraquê das coisas. Então, se liga só, nós vamos trabalhar aqui a parte da macroestrutura de uma redação e a parte da microestrutura de uma redação. O que é a parte macro? É aquilo que você sempre se habituou na época da escola. Ele vai cobrar se o texto está bem apresentado, se tem introdução, desenvolvimento, conclusão, se é coeso, se é coerente, esse tipo de coisa. Agora, o que é a microestrutura? É a parte gramatical. Lembra que eu falei? Para poder fazer uma análise textual, você antes tem que saber a parte gramatical para poder produzir um texto também, porque você vai ser cobrado na parte de regência, se está empregando bem ou não está uma preposição com um verbo e com um nome, vai ser cobrado na parte da crase, vai ser cobrado na parte da concordância, na parte da pontuação e por aí vai. Então, meu companheiro, aqui no curso de redação, nós vamos entender o perfil da banca, como é que ela faz para poder corrigir, então eu vou entender toda a estrutura, toda a mecânica da prova e também vou entender como é que funciona a parte gramatical, como é que funciona a coesão da referência, a coesão da sequência, ou seja, vamos estudar as conjunções, vamos estudar a regência, a crase, a concordância, a pontuação e por aí vai. Sem contar que nós também vamos trabalhar o conhecimento de mundo, porque tem aspectos relacionados à religião, à economia, à violência, à infraestrutura, ao contexto social. Tudo isso nós vamos trabalhar.
como? Trazendo textos para poder fazer uma interpretação. Então, no momento em que você está trabalhando aqui comigo para poder produzir um texto, você também está trabalhando para poder compreender e interpretar. Então, nós vamos juntar tudo, até mesmo porque em língua portuguesa está tudo interligado e você vai ficar fera. Então, vamos parar de enrolação e vamos direto a um ponto. Então, vem aqui comigo, meu companheiro. Está vendo aqui o comando na nossa aula, ó? As 5 competências da redação no Enem. Você está habituado a saber que o Enem trabalha competências e habilidades. Então vamos entender agora o que esse camarada, o que esse avaliador vai cobrar de você no dia que você entregar a redação. Vamos tentar destruir esse carcará e esse engatinhento. Vamos lá, ó. Vem aqui comigo, ó. A redação do Enem cobra 5 competências e a cada uma é atribuída uma nota de 0 a 200 pontos. Então, olha só, meu companheiro. Se eu tenho 5 e ele cobra de 0 a 200, isso totaliza 1000 pontos. O famoso 10, né? Só que ele vai trabalhar com outro tipo de pontuação. Agora, a primeira competência que esse camarada vai te cobrar é para que você saiba demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Olha só, o candidato deve observar, entre outras coisas, a correção gramatical e a grafia correta das palavras, significado preciso de termos utilizados, pontuação e morfossintaxe. Como assim? Vamos lá. No dia a dia, meu companheiro, a gente tem um tipo de linguagem que a gente chama de linguagem informal. Na prova, você vai utilizar a linguagem padrão culta da língua portuguesa. Só para citar como exemplo, no dia a dia, eu pego o verbo chegar e utilizo com preposição em. Eu digo que eu cheguei em casa, que eu cheguei no curso, que eu cheguei na escola. Mas você, ao estudar no padrão culto, você percebe que a regência deste verbo vai trabalhar com a preposição a. Então, é chegar a casa, é chegar ao curso, é chegar ao colégio. E isso vai ser analisado no dia em que você entregar o seu texto. Então, a gente precisa entender como é que funciona a modalidade padrão formal culta da língua portuguesa. E é por isso que eu vou trabalhar aqui contigo regência, crase, pontuação e por aí vai. Tranquilo, meu companheiro? Ih, professor, estou me assustando. Não precisa ficar assustado, não. Com o tempo, você vai ficando fera. Tranquilo? Olha aí a próxima. A próxima trabalha a competência do camarada, que é você, ou companheira, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então aqui, ó, esta habilidade refere-se à capacidade de compreensão do texto lido e da proposta apresentada pela banca. É, portanto, uma questão de leitura atenciosa dos textos motivadores. Além disso, o candidato deve redigir seu texto de acordo com a modalidade discursiva indicada. Então, olha só, meu companheiro, aqui, quando ele vai trabalhar a modalidade, deixa eu te mostrar. Falei de redação. Nós temos 3 possibilidades. Nós temos o que chamamos ou de tipologia textual ou de modos de organização textual. E agora a gente vai começar a se adequar a este tipo de nomenclatura. Então, falei de redação, eu estou falando de 3 possíveis estruturas. Eu estou falando da narração, da descrição e da dissertação. Vou trabalhar com calma todas essas estruturas com vocês, mas vamos priorizar sempre a dissertação. E por que nós vamos priorizar sempre a dissertação? Simples. Quando eu falo em narração, a narração é fruto da imaginação. Quando eu falo de descrição, é fruto da observação. E quando eu falo da dissertação, isso aqui é fruto do quê? Da argumentação. Então, meu companheiro,
Todo mundo é capaz de imaginar, todo mundo é capaz de observar, mas nem todo mundo é capaz de argumentar. Então, por isso, a dissertação será o elemento mais cobrado para você numa prova. Agora, eu quero que você entenda o seguinte: qualquer tipo de texto que você venha a escrever, ou será narrativo, ou descritivo, ou dissertativo. E aí, voltando aqui para a nossa competência, ele diz que vai cobrar de você a compreensão da proposta da redação e a aplicação dos conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Então, meu companheiro, ele, na verdade, vai trabalhar aquilo que a gente chama de compreensão e interpretação. Compreensão é aquilo que está dentro do texto e interpretação é aquilo que vai além do texto. Então, se ele está pedindo para você compreender, está ali, está dentro do texto, não está exigindo muita coisa. Só que ele vai trabalhar com vários conceitos de conhecimento. Então é óbvio que quanto maior for o seu conhecimento de mundo, maior será a sua capacidade interpretativa. Então é por isso que nós temos de ler bastante. Agora, Sidney, eu não tenho muito tempo em casa, eu não gosto muito. E é por isso que eu estou aqui, para fazer você gostar, nem que seja na marra. A gente vai analisar textos e interpretá-los e compreendê-los, tranquilo? E com o tempo você vai perceber essas diferenças. Agora, quando ele fala da modalidade discursiva indicada, provavelmente seja a dissertação, que é uma estrutura linear, em que eu tenho início, meio e fim. A famosa introdução, desenvolvimento e conclusão. Tranquilo? Então, vamos agora para a próxima competência. Lembrando que cada competência aqui, vale de 0 a 200 pontos. Terceira competência: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O candidato deve ser capaz de organizar ideias em seu texto. Aqui ele deverá aplicar o que aprendeu ao longo de sua formação sobre coerência. Então, olha só, meu companheiro, se aqui você vai trabalhar os fatos, as informações, você vai começar a perceber que você deve argumentar realmente no seu texto. E aí é o seguinte: para argumentar, eu vou trabalhar a coesão sequencial. Eu tenho a chamada coesão referencial, que é bastante cobrada para vocês na prova, em que eu vou trabalhar basicamente pronome e substantivo. Então, ele vai destacar um termo no texto e vai pedir o referente desse termo. E aí você pode parar para analisar em que você tem lá textos literários e não literários, e o processo será sempre o mesmo. Por exemplo, ele pode trabalhar a parte da literatura. Ele não vai cobrar ali, talvez, um processo histórico em que aquele texto foi escrito, e nem vai te cobrar algo sobre aquele autor diretamente. Mas isso é importante para você, para que você possa se contextualizar e facilitar a compreensão e a interpretação daquele texto. Haja vista que quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa. Quando você tem um texto e você precisa argumentar, você está basicamente trabalhando a coesão sequencial, que é a sequência das ideias. Se eu estou indicando uma soma, uma causa, uma consequência, uma finalidade, uma oposição e por aí vai. Agora, qual é o trabalhinho que você vai fazer em casa? Eu vou trabalhar isso aqui contigo, mas se você quiser adiantar, quando a gente fala de coesão sequencial, quando a gente fala de argumentação, estamos basicamente falando da conjunção. A conjunção é um coringa na língua portuguesa. Se eu não sei conjunção, eu não sei interpretar e eu não sei produzir bem um texto. Então, eu tenho de saber as conjunções. Nós temos dois tipos de conjunções. Nós temos as conjunções coordenativas e nós temos as conjunções subordinativas adverbiais. O que você vai fazer, meu companheiro, minha companheira, em casa? E aí tem que seguir a dica do tio Sidney aqui. Você vai pegar 2 folhas de cartolina.
Porque você tem 5 conjunções coordenativas e você tem 9 conjunções subordinativas adverbiais na gramática, mais 2 que aparecem pela tradição das provas. Quem são essas 2? São as locativas e as modais. As locativas indicam o lugar e as modais indicam o modo. Ah, Sidney, mas se isso daí não está na gramática, não vai cair na prova. Gente, quem nunca, por exemplo, fez uma questão de adjunta adverbial de lugar ou adjunta adverbial de modo? Então é óbvio que isso cai na prova. Agora, junta 9 mais 2, eu tenho 11. Então eu tenho 5 mais 11, eu tenho 16 elementos. Aí o camarada fala assim para mim: Sidney, então é tranquilo, porque eu tenho 18 preposições, eu gravei com a musiquinha da tia lá na época da escola, ante, até, após, com, contra, desde, entre, para, peperante, por, sem sobre, trás, sem sobre, trás, sem sobre, trás, atrás. Lembra disso? Então olha só, aqui nós temos 16. Mas não são 16 termos, são 16 valores semânticos. Então, pega uma adversativa, por exemplo. Eu tenho mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Então, meu companheiro, eu estou falando de mais de 100 elementos. E mais de 100 elementos, ninguém aprende de uma hora para outra. Eu trabalhei muito tempo em cursos pré-militares. Eu pegava a galera do Colégio Naval, da SpaceX, e eles seguiam à risca todo o conselho que eu dava. E isso funcionava. Então, meu parceiro, você vai pegar 2 folhas de cartolina, vai colocar as conjunções. Ah, Sidney, não tem um local adequado para poder achar isso. Não se preocupe. Entre em contato comigo pelo Facebook, pelo WhatsApp, sei lá, pelo e-mail. Eu mando um material que eu já preparei para os meus alunos no presencial e também no online, no concurso público, e mando para vocês, para que você pegue e escreva. Não adianta imprimir e colar, não, porque o processo de aquisição de conhecimento está estritamente ligado ao processo de escrita. Então, quando você escreve, você massifica o teu conteúdo, o teu conhecimento. Então, você vai escrever as 5 conjunções coordenativas, em que você tem a aditiva, a adversativa, a explicativa e por aí vai. Você vai colocar as 11 conjunções subordinativas adverbiais, vai escrever e depois você vai colar num local em que você sempre visualize. Para quê? Para você nunca esquecer. Por exemplo, pega uma escola de criança. O que tem nas paredes? Tem sempre o alfabeto, as 4 operações numéricas e frases de concepção moral e higiênica. Por um acaso, você acha que a criança para ficar lendo aquilo especificamente? É óbvio que não, mas ela não está sempre batendo o olho e assim ela vai aprendendo as operações numéricas, o alfabeto, aprende que é importante escovar os dentes 3 vezes ao dia, pelo menos, após as refeições, porque isso tudo está lá e ela está sempre visualizando. Então, se você sempre ficar visualizando, você vai massificar, é óbvio. Treinando também em cima de exercícios, porque por mais otimista que eu seja, por mais otimista, eu só vou aqui conseguir atingir 30% da aquisição do teu conhecimento. Os outros 70% dependem de você. Depende de você. O que vai definir quem vai passar em primeiro lugar, ou então quem vai passar em último, ou então quem nem vai passar, é você. Eu vou te dar as ferramentas. Agora, como você vai utilizar, é contigo. Tranquilo? Então vem aqui comigo. Desses 16 valores, 14 são individualizados e 2 possuem um processo conjunto. Vou te mostrar aqui agora, ó. Vamos entender qual é a base da argumentação. A base da argumentação é a oposição, meu companheiro. E dentro da oposição eu tenho a conjunção coordenativa adversativa e eu tenho a conjunção subordinativa adverbial, que é a concessiva. Então, aqui, ó, adversativa e concessiva. As duas indicam oposição. Agora, tem de ter alguma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que a adversativa ela serve para enfatizar e a concessiva ela serve para minimizar. Sidney, até agora eu não estou entendendo nada. Qual é a diferença de enfatizar e de minimizar? Simples. Para enfatizar, eu deixo o argumento forte. E para minimizar, eu deixo o argumento fraco. É com isso daqui
que a mídia manipula o povo. É com isso daqui que o político manipula o povo, manipula as massas. É com isso daqui que a gente se livra de problemas. Então, meu companheiro, eu vou fazer duas analogias para que você possa entender isso daqui. Uma na base da brincadeira, para você não esquecer mesmo, e outra mais séria. Então, vamos lá. Primeira da brincadeira, que é para poder logo cortar o clima tenso. Se liga só. Imagina você, mulher que está em casa, sozinha, solteira, abandonada, há um tempão sem dar um beijinho na boca, triste, raivosa disso, porque quando a mulher não está pegando ninguém, ela fica boladona. Aí eu digo assim, eu tenho a solução dos teus problemas, eu tenho um amigo para te apresentar. Se você está um tempão sem alguém, é óbvio que você vai falar, poxa, Sidney, como é que é essa pessoa? Me apresenta aí, é bonito. É geralmente assim, né? Pô, quer saber como é que é a pessoa, se é bonito, se é feio, por aí vai. Aí eu digo para você que está em casa, eu digo que o meu amigo é feio. Pô, isso é um bom argumento? Eu te deixei feliz agora? Não, não te deixei feliz, né? É um argumento sinistro, né? Só que eu vou continuar a frase. Aí eu digo assim, ele é feio, mas é rico. E aí? Agora ficou ou não ficou interessante? Acredito que tenha ficado interessante. Ah, Sidney, eu não sou interesseira. Beleza, mas concorda comigo que é melhor um feio rico que um feio pobre, né? Pelo menos isso. Então se liga só. Olha como é que funcionou aqui nesta primeira frase. Onde eu coloquei uma adversativa? Eu coloquei do lado em que está o rico. Então, se eu coloquei a adversativa ali, é porque eu enfatizei. Se eu enfatizei um lado, consequentemente, eu minimizei o outro. Então, aqui, não importa que ele é feio, importa que ele é rico e você vai pegar. Agora, eu poderia ter feito o contrário. Eu poderia ter colocado que ele é rico, mas é feio. Aí você vai dizer assim, ué, se é a mesma coisa. Não, eu disse de forma diferenciada. Então, quando eu disse que ele é feio, que ele é rico, mas é feio, onde é que eu coloquei a adversativa? Do lado do feio. Consequentemente, eu enfatizei o lado feio e minimizei o lado do rico. Então não importa que ele é rico, importa que ele é feio. Ele é tão feio, horroroso, que não tem como pegar, nem andar de mão dada na rua. E aí se liga só, no ato de comunicação, na intenção argumentativa. Você vai estudar isso com certeza com César Bodão, na parte de funções da linguagem. Então, meu companheiro, em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, eu, no mínimo, tenho duas coisas. O emissor, que é o camarada que fala, e o receptor, o interlocutor, que é o camarada que vai ouvir, interpretar, decodificar aquela mensagem. Até mesmo se eu estiver na rua, falando sozinho, reclamando da vida, ah, meu Deus do céu, minha mulher me perturbou, não sei o que lá, eu sou o emissor e sou o próprio receptor. Só que agora eu estou falando com você, mulher que está em casa. Eu serei o emissor e você será a receptora ou interlocutora, como preferir. Se eu falar para você que o meu amigo é feio, mas é rico, eu estou argumentando a favor do meu amigo. Eu quero que você fique com ele. Eu estou tentando convencê-la de ficar com o meu amigo. Agora, se eu falar que o meu amigo é rico, mas é feio, eu estou argumentando contra o meu amigo. Eu não quero que você fique com ele. Entender o processo de comunicação, a intenção argumentativa? Imagina o seguinte, imagina um jornal. Ele não pode dizer se é contra ou a favor do governo diretamente, porque ele pode sofrer sanções. Aí o que ele faz? Ele utiliza a língua portuguesa. Aí imagina, ele coloca assim, ó, os juros caíram, mas os preços continuam altos. O que fica na mente do povo? Que o preço está alto. Aí eu fico puto. Caramba, passei o mês inteiro trabalhando, não consigo pagar as contas, não vou votar em ninguém, vou votar nulo. Eu fiquei contra o governo. E o jornal conseguiu o que queria. Agora, se o jornal for a favor do governo, ele vai expor os mesmos dois fatos, porque é a obrigação dele. Mas ele vai alterar um pouco como ele vai informar isso. Aí ele vai colocar assim, ó. Os preços continuam altos, mas
os juros caíram. E é isso que vai ficar na mente do povo, que os juros caíram. Então a gente vai pensar logo em liquidação, mulherada vai correr para o shopping para comprar sandália, aqui no Rio de Janeiro a gente vai correr para o Guanabara, porra, liquidação, coisa e tal. E se eu estou comprando, eu fico ou não fico feliz? Fico feliz. E aí qual é a associação que o povo faz? Eu agora estou comprando, neste governo eu compro, no governo de fulano de tal não comprava. E o jornal, mais uma vez, conseguiu o que queria. Neste processo, te deixou a favor do governo. Então, gente, quando alguém diz que uma revista é de esquerda e tal revista é de direita, é porque ele consegue perceber as nuances linguísticas. E ele consegue filtrar o que é bom e o que é ruim. Agora, se eu não consigo entender toda essa malícia, eu vou virar massa de manobra. Eu vou simplesmente seguir aquilo dali que o camarada está querendo e serei manipulado. Então você já sabe, aliás, é importantíssimo que você, na aula de geografia e de história, que é basicamente um processo das atualidades, comece a trabalhar isso. Você tem de começar a ler bons livros, mas também boas revistas, também tem que começar a ler bons jornais, não adianta só ficar pegando meia hora e o Expresso, tem que ler sim o JB, o Globo, tem que pegar o Le Monde Diplomatique, que é um jornal francês que é mensal, excelente, tem que pegar revistas como a Veja, a Época, a Caros Amigos, a Carta Capital e por aí vai. Então você tem de ampliar o teu conhecimento de mundo para poder também ampliar o teu processo argumentativo, beleza? Então agora nós vamos entender a quarta competência, meu companheiro. Olha aí a quarta competência. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação. O estudante deve lembrar que a argumentação é construída por meio de recursos linguísticos específicos e deve pôr em prática o que aprendeu sobre o emprego de elementos coesivos. Então, tá vendo que o processo anterior, em que a gente já estava trabalhando as opiniões, os argumentos, vão ser mais adequados ainda aqui. Porque agora, o que o camarada vai começar a fazer contigo? Ele não vai só ver o fato e a opinião que você expressou. Ele aqui vai te cobrar em cima da construção da argumentação. Ou seja, se você empregou ou não empregou bem aquele recurso ali. Se aquela conjunção está ou não está no local certo. Se você lembrou de colocar o elemento conclusivo, o elemento introdutório, se aquilo dali realmente está indicando uma oposição. Imagina o seguinte, você construiu um texto, e aí entre o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo, normalmente parágrafos de desenvolvimento, há uma oposição. E aí, por algum motivo, em algum local, você aprendeu uma estrutura que dava para colocar um além disso. Aí você coloca um além disso. Além disso, indica soma. Se os dois parágrafos indicam oposição, olha aí o quanto que você vai perder. Agora, imagina se ele indicar soma realmente. Aí você tem de colocar o além disso. Agora, indica soma e você dá mole e coloca por outro lado, contudo, no entanto, que é para indicar a oposição. Caramba, então você tem de aprender o local e o momento certo de colocar estes elementos coesivos. Porque eu tenho elementos coesivos tanto referenciais quanto sequenciais. Basicamente, o que a gente vai estudar? Na referência, na coesão referencial, os pronomes. E na coesão sequencial, as conjunções. Tendo isso dominado, meu companheiro, sem sombra de dúvidas, você tende a tirar na nota 1000. Tranquilo? Agora, olha a quinta competência. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Importantíssimo isso. Várias notas em que o camarada podia ter tido até um bom conceito ali e foi zero porque ele não respeitou os direitos humanos.
Entenda o seguinte, você hoje em dia é jovem, eu já tenho uma certa idade, eu tenho 32 anos, mas eu já tive 18, já tive 17. E nessa idade, em que a gente tem 18, 17, 19, que é basicamente a sua idade, não que você não possa prestar um vestibular com 20, com 30, com 40, mas basicamente o público-alvo aqui, a maioria é jovem. Então se liga só, você tem uma natureza transgressora, eu entendo isso, porque eu também já fui assim. Então quando eu tinha 20 anos, eu era cheio de ideologias políticas, partidário, bitoladão. E eu ficava na dúvida quem era melhor, Chico ou Caetano. Hoje em dia, eu já me convenci de que eu não tenho de ter ideologia nenhuma para eu não ficar brigando à toa com os outros, e eu já tenho a certeza que o Chico é melhor. Então você também vai passar por esse processo de maturidade e vai começar a entender que você deve respeitar os outros. Não é porque você tem uma opinião que você tem de a ferro e fogo fazer valer. Você tem a sua, beleza, que seja respeitada, mas você também tem de respeitar o outro. Por exemplo, vamos pegar no processo religioso. Você tem um católico e você tem um evangélico, ambos cristãos. E ainda assim, às vezes brigam, se ambos são cristãos. Aí, imagina o seguinte, vamos parar com a briga do católico com o evangélico e vamos pegar um ateu. O ateu é aquele camarada que não crê em Deus. Eu tenho o direito, por exemplo, de criticar este ateu num texto? Ou este ateu tem o direito de criticar o evangélico e o católico num texto? Não, porque cada um tem a sua opinião. Haja vista que nosso Estado é um Estado laico. Então, eu não posso dar o mole de mexer com religião. Eu não posso dar o mole de ser preconceituoso no processo racial, no processo social. Então, raça, processo socioeconômico e processo religioso. Geralmente a galera dá mole aí. E eu não posso dar esse mole. Tranquilo? Agora, espera-se que após discutir e avaliar os problemas descritos em sua redação, o estudante seja capaz de apresentar propostas práticas de solução, de acordo com os argumentos apresentados no texto. A proposta de intervenção não deve conter nada que possa ser entendido como desrespeito às diferenças de raça, religião, orientação sexual e similares. Desculpa o exemplo, mas você não vai me dar um mole de colocar lá que, por exemplo, o camarada trabalha a relação homoafetiva, casais do mesmo sexo casando. Pelo amor de Deus, você não pode ser preconceituoso a esse ponto. Olha só o tanto de informação que você tem. Aí você não vai, por exemplo, olha só, isso acontece, chamar o cara de viado, dizer que ele vai queimar no fogo do inferno. Pelo amor de Deus, tu não vai me dar esse mole, né? Então, meu companheiro, sem sombra de dúvidas, se você fizer isso, é zero. É por isso que nós tivemos 30 mil zeros na redação do Enem, meu companheiro. Além do camarada talvez ter feito gracinha, ele também pode ter sido preconceituoso. E isso acarreta o zero. Tranquilo? Então, não vai me dar esse mole. Agora, finalizamos aqui essas 5 competências e vamos entender aqui agora, o que está acontecendo com a nossa prova do Enem. Deixei escrito para você ter no seu material também, vou até fazer uma leitura aqui na íntegra. Depois das gracinhas ocorridas em 2012 e 2013, como por exemplo a inserção de receitas de macarrão, o miojo lá, e a cópia dos textos de outras partes da prova. Isso aqui é importante, cópia dos textos de outras partes da prova. Olha só o que acontece, meu companheiro. Você tem lá textos motivadores. Você não pode copiar aquilo e colocar no seu texto. Tem aluno que faz isso, meu companheiro. Não pode, sabe por quê? Você está ferindo o princípio da originalidade. Não é você que está escrevendo. Isso é plágio. Não pode dar esse mole, tranquilo? Então aqui, é natural que a banca de correção tenha ampliado os seus critérios de avaliação e se tornado bem mais exigente. Haja visto o concurso de 2014.
30 mil zeros. E a tendência é aumentar. É por isso que você que já está aqui conosco no LAC, já está, ó, anos-luz na frente de quem não está estudando. Sem contar que você está aqui trabalhando com o famoso BBB, bom, bonito e barato. Está pagando pouco por um serviço de qualidade. Em local nenhum eu tenho certeza que você vai encontrar um curso por R$300. Então, meu companheiro, aproveita, né? Então, olha só, de acordo com o edital 2014 do Enem, eram esses os critérios para atribuição de nota zero. 30 mil zeros. Vamos lá, meu companheiro. Vamos entender que nós podemos dar mole no Enem, de acordo com diversas possibilidades. E a gente vai conseguir continuar ampliando isso daqui para entender tudo que está abarcado aí dentro dessas 5 competências. Então, olha só, fuga ao tema. Em 2014, o tema da redação foi publicidade infantil e surpreendeu muitos alunos que esperavam escrever sobre escassez de água ou esportes. Muitos já haviam ensaiado nos cursinhos o texto que seria escrito. Meu companheiro, você tem de ter a estrutura. E eu vou te ensinar uma estrutura que vai servir para qualquer tema. Agora, você pegar um tema e preparar uma redação só para aquele tema, esperando que aquilo caia na prova, com certeza você vai tomar uma rasteira. Porque é impossível que alguém diga exatamente o que vai cair, a não ser que o camarada seja ali, ó, da banca, um dos diretores. Caso contrário, não tem como. O que nós, professores, fazemos? Nós, pelo nosso conhecimento, trabalhamos as possíveis estruturas de temas. Agora, dizer que aquilo dali vai exatamente cair, isso é conversa fiada, tranquilo? Agora aqui, ó, não obediência à estrutura dissertativa ou argumentativa. O camarada está trabalhando uma estrutura da dissertação. E aí ele cobra, provavelmente, uma estrutura em prosa, que é a estrutura linear, início, meio e fim. O que aconteceu no vestibular de 2009 da UERJ? Eles destacaram, pediram um texto em prosa, grandão. Vários zeros, vários. Porque o camarada pensou que era para fazer poema, poesia. Foi isso que ele fez. E é óbvio que se o camarada pediu uma dissertação, um texto em prosa, e o cara vai lá e faz um poema, isso é zero. Então não posso dar esse mole. O candidato escreve um texto narrativo ou qualquer outra modalidade que não seja solicitada. Imagina, tá ali para fazer uma dissertação, e aí você começa a escrever uma narrativa, começa a contar uma história. É zero na hora, meu parceiro. Texto insuficiente, isso é importantíssimo. A banca só corrige textos que contenham mais de 8 linhas autorais. Isso significa que também não adianta usar trechos da coletânea da prova. Então, olha só, utilizou texto da coletânea da prova? Já era. Quando você trabalha 8 linhas autorais, no mínimo, você tem de entender que você está se preparando para um concurso de 20 a 30 linhas. E você tem de começar a produzir isso em casa, para não chegar e correr esse risco de produzir 7 linhas e ter um zero. Meu companheiro, você tem de ir preparado para tudo. Se você gosta de jogar futebol, e você vai jogar contra um time que teoricamente é melhor que o seu, você não treina, não se prepara, não corre para perder uns quilinhos, não vai tocar uma bola ali para melhorar a estratégia do time? Ué, por que você vai fazer uma prova em que você está concorrendo com gente do Brasil inteiro, gente muito boa, que estudou em colégios excelentes, como os famosos colégios católicos, que tem uma estrutura sensacional, os colégios que são federais, que também são excelentes, e alguns colégios particulares que são fenomenais? Meu parceiro, você tem de estar preparado. Então você não pode ir como quem vai à feira, assim. Até para ir à feira, você tem de ir preparado, tem que ir com dinheiro no bolso. Como é que você vai comprar lá as frutas se você não for com dinheiro no bolso? Então, para tudo na vida tem que estar preparado. E, pelo amor de Deus, né? Não vai me dar esse mole. Então, meu companheiro, se você produzir menos de 8 linhas, é zero. Sem contar que na linha, para contar como linha, no mínimo 2 palavras, sem conjunção, sem preposição. Então, o ideal é que você escreva pelo menos até o meio da linha.
Não é obrigatório. Agora, só vai contabilizar como linha se você tiver pelo menos 2 palavras. Então, não vai me dar esse mole, tranquilo? Agora aqui, ó, folha de resposta em branco. Isso acontece. O aluno fez a redação no rascunho e não transcreveu para a folha de redação. É o mesmo que não fazer. A banca do Enem não é o seu professor da escola. Ninguém vai dar uma olhadinha no seu rascunho. Meu companheiro, você não estará lá diante do titio Sidney. Eu não vou olhar, vou pegar e vou falar, ah, tadinho, fez ali no rascunho. Não, meu parceiro, não colocou na folha obrigatória, é 0. E aí, meu parceiro, não adianta chorar. Não adianta. Só ano que vem de novo. Tranquilo? Então vem aqui comigo, ó. Desrespeito aos direitos humanos, como nós já citamos. A dica é simples. Não escreva nada preconceituoso. Porque se isso acontecer, é 0. Ah, professor, mas eu sou preconceituoso. É contigo, meu parceiro. Eu tô te dando a dica. Vai ficar com síndrome de Gabriela? Nasci assim, vou morrer assim? Não, né? Você quer passar, não quer? Então vamos lá, ó. Parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Se a banca ficou mais rigorosa nos últimos anos, a culpa é daquela receita de miojo na prova de 2012. Naquele ano, os critérios eram diferentes e o candidato engraçadinho perdeu apenas parte dos pontos. Hoje em dia, meu parceiro, isso não vai acontecer. Então, você tem uma estrutura que eu vou te ensinar, e uma estrutura coesa e coerente. Se você não seguir isso, com certeza você vai perder diversos pontos. E se ficar de brincadeirinha, é 0. Tranquilo? Agora aqui, ó, impropérios, desenhos e outras formas deliberadas de anulação. Precisa comentar? Você fica lá, ó, fazendo desenhozinho na prova, colocando palavrão, pichação. Bom, parceiro, 0, né? Aqui, ó, cópia dos textos motivadores. Se o candidato copia os textos, demonstra falta de criatividade e a banca não é paga para corrigir textos da mesma, que a mesma selecionou para a elaboração da prova. O nome disso, como eu já havia dito, plágio. Então, meu parceiro, se você ficar copiando, eu já vi isso acontecer diversas vezes. Antigamente, passava batido, porque a banca não era tão criteriosa. Agora não tem como. Se você me der esse mole, já era. Então, olha só, meu parceiro, ó. Se considerarmos todos os critérios de atribuição de nota 0, apenas um deles está diretamente relacionado aos conteúdos que devem ser aprendidos pelo estudante ao longo de sua formação na educação básica, que é a estrutura da dissertação argumentativa, algo que eu vou te ensinar. Professor, não aprendi isso na escola. Não se preocupe, vou te ensinar uma estrutura que vai servir para qualquer tema. Religião, economia, política e por aí vai. Você vai ter aquela estrutura e vai servir. Todo o resto é uma questão de leitura atenta do edital e do que é apresentado na folha de redação. Então, nós vamos nos habituar ao texto, para que você possa compreender e interpretar bem, para não dar mole. Tranquilo? Agora aqui, meu parceiro, a prova de redação do Enem faz parte da matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias, já que esta abrange os conteúdos de língua portuguesa, como gramática normativa, interpretação de textos e produção textual. Então se liga só, o exame segue a tradição da maioria dos vestibulares do país, e incluir uma avaliação de produção textual que, na verdade, não avalia apenas a escrita do candidato, mas também a leitura. A melhor forma de avaliar alguém é sempre a redação, porque assim você avalia não só a possibilidade de ideias, as argumentações, como também o processo gramatical. Se ele sabe ou não sabe em colocar ali bem uma vírgula, uma crase e por aí vai. Então, olha só, a prova de redação está presente no Enem desde sua primeira edição. Para você saber um pouquinho, 1998, e tem como características abordar temas com viés social, voltados para as realidades política e história do Brasil.
E por isso tem como especificidade buscar uma proposta de intervenção social. Ou seja, não é para ficar em cima do muro. Eu vou me colocar ali, vou pontuar, opa, está errado? Está errado. Mas como é que a gente muda aquilo dali? Então eu vou ter de intervir. Por parte do candidato, a qual abordaremos a seguir. Os temas de todas as propostas de redação do Enem, desde sua concepção até o ano de 2014, foram. Aí coloquei aí para você dar uma olhada, olha só. 98, viver e aprender. 99, cidadania e participação social. 2000, direitos da criança e do adolescente, como enfrentar esse desafio social. 2001, desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar os interesses em conflito. 2002, o direito de votar, como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais que o Brasil necessita. 2003, a violência na sociedade brasileira, como mudar as regras desse jogo. 2004, como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação. 2005, o trabalho infantil na sociedade brasileira. 2006, o poder de transformação da leitura. 2007, o desafio de se conviver com as diferenças. 2008, como preservar a floresta amazônica. Suspender imediatamente o desmatamento. Dar incentivos financeiros a proprietários que deixarem de desmatar ou aumentar a fiscalização e aplicar multas a quem desmatar. 2009, o indivíduo frente à ética nacional. 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. 2011, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. 2012, movimento imigratório para o Brasil no século XXI. 2013, os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. Então, meu parceiro, podemos dizer que até 2003, os temas eram abordados de uma forma mais abrangente e generalizada. E que a partir de 2004, essa abordagem passou a ser mais específica e detalhada, focando em um determinado aspecto. Porém, desde o início do Enem, os temas têm enfoque social, abordando assuntos fundamentais como cidadania, direitos humanos, meio ambiente, educação, convívio social, ética política, liberdade, comunicação e por aí vai. Por vezes, o mesmo tema abrange vários destes subtemas. Por exemplo, o tema da prova de 2007, o desafio de se conviver com as diferenças, engloba a questão da discriminação, dos inúmeros preconceitos que, infelizmente, ainda estão enraizados na sociedade, não só brasileira, e, portanto, do convívio social e da liberdade de expressão, tanto corporal, sexual, religiosa, de informação, dentre outras. Então, meu parceiro, basicamente, para eu produzir bem um texto, eu também tenho de estar antenado nos processos sociais. Então, história e geografia, extremamente importante para você ampliar o teu conhecimento de mundo. E a leitura de jornais e revistas importantes também. Então, o aspecto social será vigente na nossa prova. E para finalizar, olha essa coisinha linda aí, meu parceiro. Por que eu estou mostrando isso? Suponhamos que seja o seu primeiro concurso, ou o segundo, não importa. É um momento extremamente importante, porque quando o camarada vai fazer um concurso público, ele já fez um vestibular, ele já fez uma faculdade, ele já está trabalhando em sua área. Agora, chegou um momento em que você vai escolher, um momento de dificuldade, um momento que você está pirando, só que você tem de lutar, porque se você não fizer isso, meu parceiro, ninguém vai fazer por você. Teu pai e tua mãe, eles podem ser extremamente zelosos, extremamente rígidos, mas ainda assim não tem como eles estudarem por você. Isso depende de você. Então você tem de ter uma força de vontade enorme. Não pode dar mole para ficar perdido no Facebook, no WhatsApp, festinha, encher a cara. Eu sei que faz parte, mas se você se organizar, terá tempo para tudo. Então tem tempo para curtir, mas também tem tempo da obrigação. E agora chegou um momento muito importante para você. Tranquilo? Então, meu parceiro,
Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Se possível, avalie aí, dá um retorno, entre em contato comigo pelo Facebook, pela internet, para que a gente possa sempre trocar uma figurinha, para que eu possa te auxiliar sempre. Você não vai ficar solto aqui no LAC, você vai ter sempre uma ajuda, tranquilo? Então é isso aí, meu companheiro. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Fala, galera, gostou da aula? Curta e compartilha.